As cenas que vocês viram, né? Um treinamento onde eu faço a expansão, a abertura da base ao máximo, a ponto de eu perder o equilíbrio, né? E a partir dali, né, nesse grau de dificuldade, golpear com Gyakuzuki. Agora, uma coisa que me sustenta, que mantém de certa forma o controle, né, sobre esse desequilíbrio, é o meu hara, que nesse momento eu tenho que expandir para frente. Do ponto de vista físico, né, essa é a função do hara, né, ou seja, a tradução literal seria barriga ou ventre, né, que é onde está situado Saika Tanden. Para os orientais, vai mais além, é um ponto de equilíbrio energético espiritual. Uma vez eu ouvi Sensei Okazaki contando uma história, né, que quando ele era jovem, ele treinava Kendo, e aí um dia ele pegou a espada da família, né? Imagina só, né? Aquela espada que a família guarda, né? como herança, né? Como legado. Ele pegou a espada escondida e foi então tentar cortar um bambu, onde ele falhou. E aí ele foi contar para o sensei dele, o sensei disse que faltou usar o hara de modo adequado. Então, quando eu ouvi essa história, isso há muitos anos, né, a minha percepção é de que o hara, né, ela tinha importância fundamentalmente na técnica, mas depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que o hara é muito mais que isso. No livro Hara, Durkheim, né, de Durkheim, um professor que viveu muito tempo no Japão, né, alemão, ele disse que o japonês tem uma visão muito diferente do hara, né, da barriga. Ele disse que o japonês, né, pelo menos daquela época, ele observava na postura da pessoa justamente o hara, né, o ventre, porque diz que através do hara, né, a pessoa, o japonês cuidadoso, ele pode observar se a pessoa é confiável ou não, né, veja bem. Né, o que a barriga tem a ver com essa questão de ser confiável ou não? Justamente por isso, considerar que o hara é o ponto de equilíbrio. No livro, né, Durkheim fala também sobre, ele faz uma comparação, né? Ele diz que os ocidentais, quando vão tirar uma foto, né, eles esvaziam a barriga e, consequentemente, estufa o peito, né? Quer dizer, enche o ego, né? Enche o ego, né? E perde o seu centro. Enquanto que o japonês, quando vai tirar uma foto, ele faz o contrário, ele relaxa, né, essa região peitoral, abaixa o ombro e, consequentemente, né, a barriga se expande. Na estátua de Buda, retrata muito bem a importância do hara, né? Sempre coloca o Buda, né, com a sua barrigona. Na verdade, essa barriga, ela simboliza justamente o hara desenvolvido. Hoje, na minha busca, eu busco o que através da prática do Karatê? Né? Esse equilíbrio, né? Equilíbrio, parte física, técnica, mente e espírito. Né? Essa percepção nasceu a partir do momento que eu encontrei com o Sensei Sagara. Até então, meu Karatê era voltado justamente para a prática do aperfeiçoamento técnico, competições e tal. A partir do momento que eu encontrei Sensei Sagara, ele foi me dando uma nova visão a respeito do Karatê como uma prática, né, que desenvolvesse o ser humano como um todo. E tendo como o hara, né, o elo de conexão, né, o hara, a barriga, né, ele une a parte inferior com a parte superior. Então, realmente, o hara, ele tem, né, essa importância, tanto no ponto de vista físico, como no ponto de vista espiritual. Né? Através do hara, né, nós vamos buscar viver a vida de maneira equilibrada. Hoje, meu grande objetivo, né, é o aperfeiçoamento em nível técnico, em nível espiritual. Eu tenho buscado entrar em contato com muitos senseis antigos, né?
como foi Sensei Sagara, mas sem muitas expectativas, né, em relação à questão espiritual. E o que eu busco é pegar aquilo que cada sensei tem de bom. Se for apenas o aspecto técnico, isso me interessa, né? Se a pessoa não buscou, né, o aprimoramento, o desenvolvimento espiritual, isso é uma questão pessoal, isso é uma escolha dele, né? Então eu procuro fazer muito bem, né, esse exercício do discernimento, né? Porque cada ser humano tem as suas escolhas. Então, e aí eu alerto muito para o perigo da idealização, né, de um sensei, de um mestre, né? Muitas pessoas colocam o mestre como uma pessoa sábia, centrada, e aí depois vão vendo outras questões que vão contra, né, todas essas idealizações, né? E aí a pessoa acaba se frustrando. Isso é muito comum entre karatecas novos, né? Então hoje eu busco pegar de cada sensei antigo suas coisas boas, é o que me interessa, né? E isso tem a ver, né, com a minha percepção do karatê hoje em relação ao hara. Não é só a prática física, mais potência, mais golpes fortes, né, mas também a potência como ser humano, como pessoa melhor, né? É importante, né, fazer essa distinção, né? O hara no aspecto físico, né, da biomecânica, que permite a pessoa realmente a ter equilíbrio, estabilidade nas bases, nas movimentações, consequentemente um golpe eficiente, e o hara no aspecto psíquico, espiritual, que é hoje eu vejo como o fundamental na prática das artes marciais, ou seja, não basta ser um bom lutador, né? Precisa ser um ser humano cada vez mais consciente, né? E eu quero indicar a vocês esse livro, né, de Jean-Yves Leloup, um francês, um religioso francês, um padre, né? O corpo e seus símbolos, né? Tem um capítulo que ele descreve, né, o simbolismo do ventre, ou seja, o simbolismo do hara, tá? Muito interessante. Então ele escreve aqui, ó: alguém que está bem centrado, que está bem no seu hara, não possui força destruidora, possui uma força positiva que espalha a harmonia em torno dele. Diz-se que o verdadeiro guerreiro, o guerreiro realizado, é aquele que não tem mais necessidade de sua arma. E aí ele conta, né? Na verdade ele repassa um conto, né, de Durkheim, o autor do livro Hara, né? É uma história que é a seguinte: em uma casa de um certo país há um rato enorme e muito perigoso. Para libertar-se dele, o proprietário da casa apela para todos os mestres gatos que ele conhece. O primeiro gato que se apresenta é um grande atleta, um gato muito forte, mas para a surpresa de todos, este gato, que sempre fora vitorioso, é vencido pelo rato. Apresenta-se um outro gato que diz ao primeiro: é perfeitamente normal que você tenha sido vencido, porque a sua força opôs-se uma outra força. É preciso se servir da força do inimigo para que ele se autodestrua. Este gato conhece bem as artes marciais. Entretanto, apesar de aplicá-las com toda a competência, é vencido. Chega ainda um outro gato que diz: todos os meus predecessores não compreenderam. Esse tipo de rato só pode ser vencido com o poder do espírito. Senta-se em uma postura adequada para hipnotizar e destruir o rato, mas isso de nada adianta. Então, eis que chega uma velha gata que não tem um ar extraordinário. Entra no quarto, vai diretamente ao rato, pega-o pela pele do pescoço e joga-o fora. Todos os mestres gatos lhe perguntam: o que você fez? Qual foi a sua técnica? Quem é seu mestre? Qual é a sua energia? Como isso é possível? E ela lhe responde: eu não tenho técnica. Quando entrei nesse quarto, não tinha nenhuma ideia, nem sobre o rato, nem sobre o modo de vencê-la. Simplesmente escutei o movimento do meu ventre,
o movimento da vida em mim e fiz o que me pareceu certo. Esta é a força do Hara e completa. Nada tenho de especial. Conheço em um país vizinho alguém que é muito mais forte do que eu. É um velho gato, muito gentil, que passa seus dias dormindo, deitado em um banco. Mas no país onde ele mora, não existem ratos. E aí o autor continua. A história desta gata é o próprio ensinamento de Lao Tse no Tao Te Ching. Ele diz que os sábios esvaziam os espíritos e enchem os ventres. Isto pode parecer curioso quando relacionado a um sábio, mas é próprio do sábio e do terapeuta libertarem nosso corpo de todas essas memórias que o entulham, devolvendo ao nosso espírito sua inocência, sua disponibilidade, resgatando o nosso centro de ser humano, que é a nossa própria maturidade. Já dissemos a vocês que uma vida que não tem centro é uma vida que não tem sentido. Então, o sentido para mim, através do Karatê, é buscar esse centro. E viver centrado não significa viver alheio aos problemas, pelo contrário. É como a meditação, né? Meditação não é ficar pensando em nada. A meditação é trazer o pensamento, olhar o pensamento e deixar passar. E a harmonia é isso, né? Mesmo diante dos problemas, a gente conviver com os problemas e saber que eles vão passar e não se afetar tanto. Mas tudo isso depende do nosso Hara, do nosso ponto que nos torna pessoas sensatas. É isso, gente. É isso que eu queria falar sobre o Hara.